Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo então nós vamos falar sobre a flotação por ar dissolvido aplicada para o tratamento de águas residuárias. Ela vai ser uma operação então utilizada para separar também partículas sólidas, né? Só que é diferente ali da decantação, nesse caso aqui a partícula ela é transportada até a superfície. E aí isso aqui vai ser feito como, né? Você vai ter a introdução aí de bolhas finas aí do gás, né? Que é combinado com a partícula é, oculada, né? Então a fase líquida e aí com isso, pela força de empuxo, então essas partículas são transportadas até a superfície e aí depois por raspagem, né? Elas vão ser removidas, né? Então, e aí nesse aspecto aqui também, né? Outras partículas também que tenham densidades inferiores à densidade do líquido também podem ser facilmente removidas aí por flotação, né? Então aí o caso aí também de suspensões de óleo, né? Que aí a densidade do óleo vai ser menor que a da água e aí são facilmente transportadas até a superfície, inclusive sem o uso de coagulantes, floculantes, né? Então seria esse esqueminha aqui. Você tem aqui a partícula coagulada ou floculada, né? Ou óleo e graxa lá, né? Combina com a microbolha de ar, só que ele fica combinado, já diminui aí então a densidade e aí por empuxo, né? Isso aqui vai indo até a superfície, vai acumulando todo na superfície do tanque e aí depois com o raspador se remove então esse material. Então a finalidade disso é remover matéria suspensa, né? Geralmente às vezes associada a tratamento biológico, mas também isso aqui consegue remover óleos e graxas e também serve para concentrar biosólidos, fazer o adensamento de todo. Tem ali como vantagens aí, né? Que no caso de transporte por empuxo, né? As partículas ali vai ocorrer muito mais rapidamente esse transporte das partículas até a superfície do que em relação a esperar a sedimentação. E aí, com isso, né, isso implica lá que você consegue aplicar taxas de aplicação superficial maiores do que, por exemplo, decantadores. E aí depois disso, como eu falei, é só fazer a raspagem. Então, agente de flotação aqui você vai ter o ar, né? Você pode fazer uso de aditivos químicos, né, coagulantes, floculantes, para melhorar então essas remoções aí de materiais, né? Formar esses flocos. E aí a combinação dessas bolhas de ar com esses flocos, inclusive os flocos não precisam ser grandes, né? Na realidade até o contrário, é desejável que você tenha flocos pequenos aqui, né? E aí depois aí você remove por raspagem. As bolhas de ar, como é que são adicionadas aqui nesse caso, né? São injetadas por meio de mistura com líquido saturado, né? Então você vai fazer uso de uma câmara pressurizada, né? Vai estar sendo injetado o ar em altas pressões e aí o ar vai ser dissolvido então no meio líquido, né? E aí essa água pressurizada ela é misturada lá com o coagulante e aí na despressurização você tem a formação das microbolhas. Então aí a gente vai ter algumas configurações, né? Então aqui é o flotador, né? Então vem a entrada aqui de água coagulada já, né? Água residuária coagulada e aí mistura aqui nessa parte aqui com água pressurizada. Essa água, aí o flotador, você tem aqui a geração das com a despressurização dessa água aqui, você tem a geração de microbolhas, né? Que vão se combinar então com a água floculada. Aqui no flotador, então você tem a clarificação, né? Sai aqui o efluente clarificado. Esse efluente clarificado, bom, no caso, que vai para um tanque de transição. Parte ele vai adiante para o próximo tratamento que eventualmente tiver. E outra parte ele vai então para essa recircula, né? Para essa câmara de saturação que vai pressurizar então o líquido que já está clarificado e aí ele retorna aqui. Então isso aqui é uma das configurações. É importante aqui, né? Isso aqui para saturar
Para gerar pressão é necessário ter esse tanque de alta pressão, né, que vai ter a pressão maior que uma atmosfera, e tem aqui o compressor que vai gerar pressurização dentro aqui, né. Uma outra configuração aqui, no caso sem recirculação, é a de você pegar diretamente. Você tem aqui adiciona floculante, você tem a bomba pressurizadora que vai colocar dentro do tanque pressurizado, e aí depois você adiciona direto ao flotador, então a água com o coagulante e já pressurizado, né? Mas isso daqui vai ser utilizado em situações que você tenha vazões aí menores, porque senão você tem a questão desse tanque, da dimensão desse tanque e o tanto que vai ser necessário pressurizar. Vazões maiores mesmo, o mais usual é a recirculação, como a gente tinha visto anteriormente, né, que você tem aqui a adição de floculante, você entra aqui no flotador e mistura com a água pressurizada, que é o próprio efluente que já foi clarificado, que foi recirculado. Então, com sistemas pequenos você consegue pressurizar toda a vazão, né, foi a primeira situação. Só que aí sistemas maiores, com vazões maiores, você vai pressurizar, né? Então, cerca de 15 a 20% do efluente é pressurizado e recirculado, então, de volta à flotação por ar dissolvido. Então, aqui, mencionamento ali, a gente, sem a recirculação, a gente faz uso dessa fórmula aqui, né, que é a relação AS é uma razão que é obtida por meio de, você vai fazendo alguns ensaios, né, para estabelecer esses valores. A solubilidade do ar, então, é em função aqui da temperatura, né? Você vai estar atuando. Tem a fração de ar dissolvido aqui na pressão lá de trabalho lá pressão de trabalho da câmara de saturação, né? Usualmente 0,5. A pressão na câmara de saturação, enfim, aí vai depender de como é que vocês vão estar trabalhando, e a concentração de sólido suspenso que você tem ali no sua água residuária, né? No caso de recirculação, você tem aqui essa parte aqui de vazão de recirculação e a vazão de entrada, a vazão que é do efluente que está vindo ali ao flotador. E aí, como eu havia falado para vocês, né, a taxa de aplicação superficial disso aqui são valores bem maiores. Isso quer dizer que a gente vai ter sistemas bem mais compactos do que os decantadores, né? Então, para vocês terem uma ideia, aqui no caso para adensamento, ó, lodo primário bruto 240, até 240, lodo ativado até 220, lodo de filtro biológico até 240, né? Lodo misto também, lodo primário mais lodo ativado, né? O lodo secundário aí, né? Até 240 metros cúbicos por metro quadrado dia. Profundidade para densadores, né? Pelo menos 3 metros. E no caso aqui para tratamento físico-químico associado com unidades biológicas, o TAS recomendado na faixa de 180 a 240 metros cúbicos por metro quadrado por dia. E a pressão na câmara de saturação na faixa de 3,45 a 6,91 atmosferas. Então, para vocês terem uma ideia aqui, a configuração, né? Aqui, mas, por exemplo, aqui, em São Carlos, vocês têm a ET Monjolim, que ela é uma ET baseada em WASB, mais flotação por ar dissolvido. Então, você tem ali o tratamento secundário biológico no WASB, né? E aí o polimento final lá desse efluente por meio da flotação por ar dissolvido, que inclusive aí vai remover ali sólido suspenso, vai remover o que tiver dissolvido, e aí no caso também consegue remover também pelo uso do coagulante, no caso eles usam PAC, né? Coagulante à base de alumínio, você também consegue remover fósforo também, né? Precipitação, que é um outro assunto que a gente vai estar falando em outros vídeos. A relação ar-sólidos, né? Então, a gente tem uma faixa de valores usual, né? Então, para densamento, a gente vai estar encontrando a faixa de 0,005, 0,06 ml de ar por miligrama de sólidos. E, no caso de se substituir a decantação secundária, a gente vai ter valores na faixa de 0,015 ml de ar por miligrama de sólidos, né? Falei, né? Isso aqui tudo
gente define melhor ali os ensaios aí laboratórios, mas para essas aplicações ficam nessas faixas de valores. Então, mais aqui algumas informações, né, se tem na norma, e o Medical Feed vão ter mais alguns detalhes ali para conhecerem sobre esse tipo de tratamentos. Então, é isso, gente. A gente se vê então nos próximos vídeos.